Bendita cruz santa de Jesus, padroeira de Santa Cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Minha saudação fraternal aos meus irmãos presbíteros, Padre André, pároco desta paróquia, e o Padre Fernando. Vou cuidar do incenso. Vocês, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, também aos que conosco rezam pelos meios de comunicação aqui da paróquia Santa Cruz. Ao longo destes dias, vocês percorreram um itinerário belíssimo para aprofundar, para conhecer um pouco mais da pessoa, da vida, das virtudes de São José, patrono universal da Igreja. Papa Francisco, que de 8 de dezembro do ano passado a 8 de dezembro deste ano, nós então tivemos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de viver o ano de São José. Por que será que o Papa desejou convocar a Igreja para voltar o olhar a São José? Será que a gente já estava esquecendo de São José? Ou será que precisávamos redescobrir algumas virtudes necessárias para os tempos de hoje na pessoa de José, homem simples, homem fiel, homem prudente, casto, puro de coração, temente a Deus? Tudo isso a gente descobriu, e vocês foram, ao longo dessa semana, cada padre foi falando de um dos temas presentes nesta carta. Então a gente descobriu várias faces belíssimas de São José. Mas eu penso que o Papa deseja à Igreja, a todos nós, que nós possamos redescobrir a paternidade. O mundo está carente de paternidade. O mundo está carente de paternidade responsável, não só na família, mas o Papa tem uma hora que puxa a nossa orelha também, de nós padres, bispos, todos, dizendo, está faltando paternidade, né? Que não é só dizer que é pai que significa ser pai, não é só falar que tem um filho que significa que é pai, que tem paternidade, é muito mais profundo. Aí o Papa Francisco nos convida a redescobrir isto em São José. E o tema de hoje, ele é interessante. Talvez nós nunca tenhamos ouvido, quando olhamos o tema, pensamos, o que significa isso? São José, pai na sombra, né? A gente imagina um pai sentado à sombra de uma árvore. Mas é tão lindo, meus irmãos, a reflexão que o Papa faz a partir de um livro de um polaco que escreveu em forma de romance sobre São José. E tudo o que está na carta do Papa, além de experiências pessoais dele com São José, ele pega esse capítulo desse livro que este autor escreve para falar exatamente da paternidade. Que São José é o reflexo do Pai dos céus, do Pai eterno na terra. São José reflete a paternidade divina na sua humana paternidade. Olha que coisa linda isto. E claro que São José certamente desejou fazer o máximo possível, eu posso dar uma voltinha, né? Fazer o máximo possível de que ele, ainda que um indigno servo, ainda que se achasse, como falou na leitura o centurião ali, né, o soldado, dizendo, eu não sou digno de que entres em minha casa. São José também deve ter dito isso, meus irmãos.
Senhor, eu não sou digno de ser pai, como posso? Como vou dar conta de assumir tamanha responsabilidade? De fato, isso foi tão real que ele queria abandonar Maria em segredo. Vocês ouviram isso muitas vezes aqui, né? Ao longo da novena. Mas José, iluminado por Deus, visitado por Deus, totalmente sensível aos planos de Deus, José reconheceu que se Deus o chamava, Deus daria a ele condições. Se era Deus que estava chamando, Deus daria a ele a graça que ele precisasse, a graça divina para ser o reflexo dele na terra. Por isso a sombra, aqui eu estou e estou vendo a minha sombra, e essa sombra não sai de mim. Eu posso correr para todo lado dessa igreja, a minha sombra não sai de mim. A gente, quando era criança, a gente brincava de correr ao redor de uma mesa redonda para ver se conseguia pegar a própria sombra. Né? Mas não conseguiu. Até hoje ninguém conseguiu. Mas a sombra não desgrudou de nós. A sombra que fala esse tema é exatamente isto. A proteção de José, que é um pai que reflete diretamente de Deus, é como a sombra de Deus para Jesus. Vê se você consegue entender. É como se Deus lá do alto permitisse que José fosse tomado de todo o seu amor, de toda a sua ternura, de todo o seu desejo de proteção a Jesus. Então ele era a sombra de Deus para Jesus. Cuidou, dedicou todo o tempo. Vocês já perguntaram por que José aparece tão pouco na Bíblia? Por que José não chegou ao Calvário? Por que falou tão pouco de José na Bíblia, será, gente? Aliás, nenhuma palavra do próprio José está na Bíblia. Fala que ele estava lá, o anjo visitou quando ele em sonho, ele viu os pastores adorando lá em Belém, ele viu o nascimento, ele vivenciou momentos fortes, a fuga para o Egito, o desterro. Mas não tem uma palavra de José. De Maria tem: eis aqui a serva do Senhor, né? A minha alma engrandece o Senhor, o magnífica. Mas de José não tem uma palavra. Por que será? Será que alguém foi tão ingrato assim? Os autores bíblicos foram tão ingratos com José, né? O que será que aconteceu? Que eles esqueceram de pôr pelo menos uma palavra. Porque quando perde o menino, é Nossa Senhora que fala: eu e o teu pai estávamos desesperados à tua procura. José não fala nada. Então não adianta vocês procurarem. Eu já procurei por vocês, viu? Eu já estou entregando mastigado. Não tem nenhuma palavra diretamente da boca de José. Mas por que, padre? Porque José é o homem da ação. Porque José era o homem da prática. Não só da palavra, mas ele era o dabar de Deus. Ele era o acontecimento de Deus na vida de Jesus e de Maria. Tudo que José fez, né, tudo que ele realizou, foi muito mais do que palavras ditas. Foram verdadeiros testamentos de amor sem dizer nada. Foi um verdadeiro entregar-se, consumir-se sem dizer uma palavra. E muitos de nós sabemos como era importante a educação dos nossos antigos, que não precisava dizer uma palavra, era o olhar. O olhar de José revelava o olhar do pai para o filho Jesus. Então José era aquele pai que não precisava dizer nada, como os nossos pais, só olhava para a gente assim, né? Quem é dessa época aqui? Porque hoje eu não sei se quer dizer, hoje você pode olhar de novo, regalar os olhos, você pode fazer tudo que... Mas antigamente, né? Lá atrás, um pouco atrás, bastava um olhar, não é? Vocês não são tão velhos assim, viu? Eu só estou citando, calma. Bastava um olhar, né? Você ali está confirmando.
E a gente já sabia tudo, não precisava de uma palavra, né? Na época que chegou a Havaiana, né, claro que a coisa mudou, aí a Havaiana ia de helicóptero, né? Ia que nem helicóptero. Eu nunca vi boa de mira como a minha mãe, né? Então eu já estava na geração que foi um pouco estragada já, né? Mas enfim, José, a sombra, o cuidado, o amor profundo. Então Deus não podia ter escolhido outro homem para ser pai do filho seu. Deus não ia encontrar outro homem tão perfeito, maravilhoso, para ser o pai de Jesus. Poderíamos até dizer assim que, depois de tudo que a gente ouve e percebe de José, provavelmente, né, Maria concebeu Jesus, diz Santo Agostinho, que antes de conceber Jesus no ventre, Maria já tinha Jesus no coração, né? E nós podemos ter a certeza que José concebeu Jesus no coração antes mesmo de aceitar todo o plano. Então, a hora que ele concebeu Jesus pela palavra do anjo, então ele se tornou inteiramente pai de nosso Senhor Jesus. E os nossos pais de hoje, como que está a paternidade? Porque qual é a missão do pai? Qual é a função do pai? Ensinar seus filhos a caminhar. E qual é a felicidade de um pai que ele pode considerar que ele cumpriu a sua missão? Quando ele não precisa estar na cena mais, quando ele pode sair de cena, que o filho segue em frente. O pai que se sente realmente pai e que assumiu a sua paternidade responsável, ele deve se sentir feliz quando ele não precisa ficar super protegendo, ou então não deixando que o filho tenha seus próprios passos, suas próprias atitudes. Paternidade responsável não significa fazer pelo filho, mas ensinar o filho a dar os passos certos. É muito importante a paternidade, meus irmãos, para que a nossa vida tenha segurança. Quando nos falta pai, nós sentimos a ausência, por exemplo, de aprovação. Diante de um acontecimento, quando não tem a paternidade, a pessoa fica insegura. Será que é isso mesmo? Deu certo? Não deu certo? Sabe, sempre a necessidade, porque a paternidade cura isso em nós, afirma em nós as decisões. Então, por isso a importância de vocês pais. Pai presente. Não é um pai por telepatia, não é um pai por WhatsApp, não é ser um pai distante, mas um pai próximo, que ama, que dedica a vida, que se doa, que se entrega, porque é essa a felicidade. Nenhum pai nasce pronto, meus irmãos, nenhum pai sabe o que é ser pai sem exercer com todo o amor. Ele se torna pai, ele se torna pai. E pai não é aquele que colocou um filho no mundo só. Aliás, diz que por mais que se esconda, por mais que o pai não tenha assumido a paternidade, um dia Deus vai mostrar para os que fugiram da paternidade cada filho que eles não assumiram na história. Deus vai mostrar: olha, esse era teu filho, você não assumiu. Deus vai mostrar a cada um quem era que eles deveriam ter cuidado e não foram responsáveis por ele. Então, gente, olha, pai como José, que não era pai biológico de Jesus, mas uma vez que, o que é a diferença de pai e de paternidade? O pai biológico, ok? A paternidade vai muito mais além. O que é a paternidade? É quando alguém assume pela vida do outro, decide cuidar do outro, dar a vida, e colocando naquela pessoa todo o seu cuidado, todo o seu amor. E é isso, preparar. O pai na sombra é aquele que prepara o seu filho para a vida. Vocês preparam os seus filhos
para vocês ou para a vida? Não é para vocês. Deus só permitiu, como permitiu Jesus ficar com José, por um tempo. Os filhos não são teus, são de Deus. Deus só permitiu que passasse por vocês, e vocês preparam eles para a vida. Chega uma hora que tem que empurrar do ninho. Ai, que dó, Padre, queria tanto ele debaixo da minha sombra, da minha asa. Não. Aliás, o bonito de ter filhos é quando eles precisam ir, e lá é que eles vão provar que valeu o que vocês fizeram. Não é perto de vocês. Vocês não têm que estar preocupados com seus filhos quando eles estão sob os olhos de vocês, na sombra de vocês. Vocês têm que estar felizes e dizer: olha, tudo que eu ensinei valeu a pena, né? E não tem coisa melhor do que a gente receber de uma pessoa estranha um elogio ao filho que a gente tem, né? Se vocês já receberam esse elogio, devem ter se sentido muito felizes quando alguém aborda vocês e diz: conheci teu filho, que menino maravilhoso, que pessoa maravilhosa, que moça maravilhosa, educada, fulana. Vocês se inflam, mas não é um orgulho de vaidade, né? É uma coisa que fala assim: valeu a pena, hein? O marido e a esposa devem dizer um para o outro: valeu a pena, né? Todo o nosso sacrifício, as lágrimas, as lutas, os momentos de noite sem dormir, né? O sacrifício para educar, né? Quantos de vocês contavam as moedinhas para ajudar o filho a se formar? Não é mesmo? Trabalhava que nem louco para ajudar o filho a concluir os seus estudos, né? Que bênção! E eu espero que vocês recebam muitos elogios dos seus filhos. Imagine para José, que honra. Para Nossa Senhora, quando alguém gritou lá do meio, né? Gritou para Jesus, mas ela estava lá: bendito o seio que te amamentou. Então a plenitude da alegria de José deve ter sido única na sua humildade. Bastou para mim vir nessa vida e Deus me dá a graça de eu ser pai do filho dele. Acho que a alegria de José não podia ser outra. Deve ter morrido de alegria. E José morreu logo, né? Provavelmente José morreu porque ele desaparece das Sagradas Escrituras, mas ele continua tão presente, tão vivo na fé, e como o amor que a igreja tem por São José, ele continua vivo. Por isso vocês refletiram durante esses dias, e o Papa querido pediu: vamos amar mais São José, vamos aprender mais com São José, vamos aprender a ser mais paternos, mais pais na sombra. E que é isso que está precisando nesse mundo tão carente, tão triste, tão vazio de paternidade e provavelmente também de maternidade. Mas hoje o padre veio para falar desta paternidade. E eu vou terminar com uma canção que eu gosto mesmo de cantar. Se eu pudesse, eu ficava cantando o dia inteiro. É mais fácil do que resolver problema. Há um Mi maior aí, o maior que você puder, meu filho. Essa música talvez é uma das mais bonitas que coloca a voz em São José. José nunca falou nada na Bíblia, mas aqui ele está falando, tá bem? Então que a gente possa rezar com esta canção. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou para mim e me escolheu
para ser pai do Filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Se me permite, eu vou pedir para vocês cantarem junto, eu vou falando a letra. Vamos lá, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus, olhou para mim e me escolheu para ser pai do Filho seu, para ser pai do Filho seu. De novo, eu tão simples, tão pequeno, eu tão simples, é José, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus, olhou para mim e me escolheu para ser pai do Filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito para amar, até o fim. Eu sou escravo de tua promessa. Sou feliz e sou até o fim, feito para amar até o fim, feito para amar. Vocês até o fim. Isso é que é ser pai e mãe responsáveis, feito para amar até quando? De novo, feito para amar até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.